O milagre que veio nas águas. Tatiane tinha apenas 28 anos quando os médicos lhe deram a sentença: câncer em estágio terminal. Metástase no fígado e nos pulmões. 3 meses, no máximo. As palavras ecoaram em sua mente como um martelo batendo em pregos. Ela seguiu para casa com o laudo na bolsa, as mãos trêmulas, o coração apertado como se alguém tivesse espremido todo o ar de seus pulmões. Não era justo. Ela sempre havia sido tão cuidadosa com a saúde, trabalhadora, uma filha dedicada. Por que Deus permitia aquilo? As quimioterapias foram um inferno. O cabelo caiu em mechas no travesseiro, a pele ficou amarelada, o corpo fraco demais para levantar da cama. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto preparava os remédios. Seu pai, um homem de poucas palavras, só conseguia dizer: vamos lutar, filha. Mas Tatiane já não tinha mais forças para lutar. Até que, numa tarde cinzenta, quando a dor parecia insuportável, sua vizinha, irmã Clara, bateu à porta. Tatiane, minha filha, eu vim te convidar para uma reunião na congregação. Só uma horinha. Não custa nada, disse a senhora de cabelos brancos e voz mansa, segurando uma Bíblia desgastada nas mãos. Obrigada, Dona Clara, mas eu não aguento nem sair da cama, respondeu Tatiane, com um sorriso amargo. Não é força do seu corpo que você precisa, minha filha. É força de Deus. Algo naqueles olhos cheios de paz a fez pensar. Talvez fosse desespero, talvez fosse uma centelha de esperança. No domingo seguinte, com a ajuda do irmão e da mãe, Tatiane se arrastou até o pequeno salão da Congregação Cristã no Brasil. Não havia luxo, nem holofotes, nem banda tocando. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de barba branca e voz firme, dirigia o culto com seriedade. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, sem nenhum instrumento, só corações. Louvai ao Senhor, todos os povos. Exaltai, ó, todas as nações. Tatiane sentiu algo estranho. Não era emoção, não era alívio. Era como se uma mão invisível tocasse sua alma. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela, mesmo com dor, tentou fazer o mesmo. O ancião orou com uma fé que ela nunca tinha visto. Senhor, nós te pedimos por esta irmã que está aqui entre nós. Tu és o Deus que sara, que ressuscita, que faz o impossível. Dá-lhe forças, Senhor. E se for da tua vontade, cura-a. As lágrimas escorreram pelo rosto de Tatiane. Ninguém ali a conhecia, mas eles oravam por ela como se fosse da família. Nos dias seguintes, ela passou a frequentar as reuniões, mesmo quando a fraqueza a deixava quase desmaiando nos bancos de madeira. Os irmãos a recebiam com carinho, sem perguntas invasivas, sem promessas vazias. Só com orações. E ela começou a ouvir os testemunhos. Um irmão que foi curado de um derrame. Uma irmã que encontrou trabalho quando tudo parecia perdido. Um jovem que se libertou das drogas. Todas as histórias terminavam da mesma forma: glória a Deus. Como vocês têm tanta fé? Perguntou Tatiane à irmã Clara, certa noite. Porque a gente não confia em homem, minha filha. A gente confia em Deus. E Ele nunca falha. Uma semana antes do Natal, o ancião anunciou que haveria batismos. Tatiane sentiu algo mover em seu coração. Eu quero ser batizada, disse ela, surpreendendo até a si mesma. Sua mãe ficou assustada. Filha, você está muito fraca. A água está gelada. Se Deus me chamou, Ele vai me sustentar, respondeu Tatiane, com uma convicção que não vinha dela. No dia marcado, ela foi uma das últimas a descer as águas. O tanque batismal era simples, de alvenaria, cheio d'água limpa. O ancião, com voz solene, perguntou: Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio, respondeu Tatiane, com a voz trêmula, mas firme. Você crê que ele morreu por seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia? Creio. Quando ela foi imersa, sentiu como se todo o peso do mundo saísse de seus ombros. E quando emergiu, algo havia mudado. Não era só a água escorrendo de seu vestido branco. Era uma paz que ela nunca tinha sentido. Uma certeza.
Naquela noite, ela dormiu sem dor pela primeira vez em meses. 2 dias depois, foi ao médico para mais um check-up de rotina. O oncologista, espantado, olhou os exames repetidas vezes. Não tem mais nada. Os tumores sumiram. Isso não tem explicação médica. Tatiane sorriu. Tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. Quando ela voltou à congregação no domingo seguinte, foi chamada para dar seu testemunho. De pé, como era o costume, com voz firme e olhos brilhantes, ela contou tudo. E quando terminou, o salão inteiro irrompeu em glórias a Deus. Anos se passaram. Tatiane hoje é uma irmã ativa na igreja, sempre pronta a estender a mão a quem sofre. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Muitas pessoas perguntam como eu fui curada, ela costuma dizer. Eu respondo, não foi a água do batismo, não foram as orações dos irmãos, não foi minha própria fé. Foi a misericórdia de Deus. Ele escolheu me dar mais tempo, não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos que se amam sem interesse, Tatiane vive para contar que milagres ainda acontecem. Não nos palcos, não nas telas, mas no silêncio de um coração que se entrega a Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis. Lucas 1h37. O tempo passou, e o testemunho de Tatiane começou a alcançar mais vidas do que ela imaginava. Um dia, durante um culto de doutrina, uma jovem chamada Mariana, que havia chegado à igreja há poucas semanas, se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no rosto a marca de uma dor profunda, daquelas que só quem já perdeu alguém muito amado conhece. Irmã Tatiane, eu ouvi seu depoimento no culto, a voz de Mariana tremia. Minha filha de 5 anos está internada há 3 meses. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Eles falam em desligar os aparelhos, ela não conseguiu terminar a frase, e as lágrimas caíram sobre o lenço que apertava entre as mãos. Tatiane não hesitou. Abraçou-a com força, como só quem já esteve no vale da sombra da morte sabe fazer. E então, com a mesma fé que um dia a sustentou, ela disse: Mariana, eu não vou te dizer que entendo sua dor, porque ninguém entende de verdade a dor do outro. Mas eu sei de uma coisa, o mesmo Deus que me tirou da morte está vivo hoje. E Ele não mudou. Se Ele abriu os céus por mim, pode fazer o mesmo por sua filha. Vamos orar? Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor. 2 mães, ajoelhadas no chão da sala de oração da igreja, chorando e pedindo por um milagre. Os irmãos que passavam pelo corredor paravam, uniam as mãos e se juntavam à súplica. Não havia pressa, não havia formalidade, só corações quebrantados diante de Deus. 3 dias depois, Mariana voltou à igreja. Desta vez, não estava sozinha. No colo, carregava a pequena Sofia, ainda frágil, mas com os olhos brilhando. Os médicos não tinham explicação. Os exames, que antes mostravam falência múltipla dos órgãos, agora indicavam uma melhora inexplicável. É como se algo a tivesse reanimado por dentro, disseram um deles, incrédulo. Eles falam em remissão espontânea, contou Mariana, com a voz embargada. Mas nós sabemos a verdade, não é, irmã? Deus ouviu nosso choro. Tatiane sorriu, enxugando as próprias lágrimas. Ela se lembrava bem daquela sensação, a de segurar nas mãos algo que só poderia ser obra de Deus. Não era coincidência. Não era sorte. Era a mesma mão que acalmou o mar, que ressuscitou Lázaro, que a havia levantado de sua própria cama de morte. É assim que Deus trabalha, ela disse, olhando para Sofia, que agora brincava no chão da igreja, rodeada por irmãs que a abraçavam e agradeciam. Ele não precisa de holofotes. Não precisa de propagandas. Ele age no silêncio, no lugar onde só a fé pode enxergar. E assim, mais uma história de milagre se juntava às muitas outras que ecoavam entre aquelas paredes simples. Não eram histórias de homens, mas de um Deus que ainda hoje se importa com cada lágrima derramada em seu nome. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. E cada vida transformada é uma prova de que, quando Deus fala, até a medicina se curva.
A gente só precisa acreditar, murmura Tatiane, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras após o culto. Porque ele nunca falha. Nunca. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja se apagavam e os últimos irmãos se despediam no pátio, Sofia, que antes mal conseguia se levantar da cama, correu descalça pelo gramado, rindo enquanto perseguia vagalumes. Sua mãe, Dona Maria, observava de longe, com as mãos ainda trêmulas de emoção. Há apenas 3 meses, os médicos tinham dito que a menina não sobreviveria àquela infecção rara que atacava seus pulmões. É questão de dias, repetiam, com olhares sérios e receitas de remédios que só adiaram o inevitável. Mas Dona Maria não aceitou. Não depois de ver, em um culto de quarta-feira, uma irmã ser curada de um tumor que os médicos chamavam de inoperável. Não depois de ouvir o pastor ler, com voz firme, a passagem de Marcos 11h24, tudo quanto pedirdes, orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Ela se ajoelhou ali mesmo, no meio da congregação, com Sofia nos braços, e chorou até não ter mais lágrimas. As irmãs oraram com ela, impuseram as mãos sobre a criança febril, e algo mudou. Não foi instantâneo como nos filmes, foi melhor. Foi real. Nos dias seguintes, Sofia começou a respirar mais fácil. A febre baixou. Os exames, que antes mostravam manchas escuras nos pulmões, voltaram limpos. O médico que a acompanhava, um homem cético que nunca pisara numa igreja, balbuciou algo sobre a remissão espontânea enquanto olhava os resultados com os olhos arregalados. Mas Dona Maria sabia a verdade. Ela vira o milagre nascer não no hospital, mas naquele chão de cimento da congrega, onde a fé era mais forte que qualquer diagnóstico. Agora, enquanto Sofia brincava sob a luz amarela do poste, Dona Maria se aproximou de Irmã Cláudia, a mesma que orara por ela naquela noite. Eu não tenho palavras, irmã disse, segurando as mãos da outra mulher. Como agradecer a Deus por algo tão grande? Irmã Cláudia sorriu, com os olhos brilhando. Agradece vivendo para ele. Porque esse milagre não é só da Sofia. É um recado. Deus está mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E a congrega é o lugar onde Ele escolheu revelar isso. Do outro lado do pátio, o irmão Paulo, que tinha perdido a visão em um acidente de trabalho anos antes, se aproximou devagar, tateando o caminho com a bengala. Mas naquela noite, ele não precisou dela. Depois do culto, enquanto as mãos dos irmãos estavam sobre sua cabeça, uma luz não do sol, não das lâmpadas, mas uma claridade que vinha de dentro o envolveu. Quando abriu os olhos, enxergou. Primeiro, vultos. Depois, cores. E agora, pela primeira vez em uma década, via o rosto de sua esposa sem precisar tocá-lo. É como se eu tivesse nascido de novo, confessou, com a voz embargada. Sua esposa, Dona Rosa, chorava ao seu lado, repetindo sem parar, glória a Deus. Glória a Deus. E assim, aquela noite na congrega não terminou com um milagre, mas com muitos. Porque quando a fé se une, quando o povo de Deus clama com um só coração, o céu responde. Não com estrondo, não com fogos de artifício, mas com o silêncio poderoso de um Deus que ouve. Que age. Que transforma. No dia seguinte, a notícia se espalhou pela cidade. Médicos ligavam para os pais de Sofia, pedindo para rever os exames. Vizinhos que antes torciam o nariz para a igreja dos crentes agora paravam Dona Maria na rua para perguntar, como foi? Como aconteceu? Ela sorria e respondia sempre a mesma coisa, vem conosco domingo. Você vai ver que Deus não mudou. E eles vinham. Porque milagre chama milagre. Porque uma vida transformada é o melhor testemunho. E porque, na congrega cristã no Brasil, a cada culto, a cada oração, a cada coração que se entrega, Deus continua provando que, para Ele, não existe impossível. Só existe fé. E fé, quando é verdadeira, move até as montanhas. O domingo chegou e a pequena igreja da congrega cristã no Brasil estava lotada como nunca. Não só de irmãos fiéis, mas de curiosos, céticos e até mesmo daqueles que vinham só para ver com os próprios olhos a menina que os médicos não conseguiam explicar. Sofia, agora com os cabelos crescendo novamente e os olhos brilhando, sentava-se ao lado dos pais, segurando firme a Bíblia que o irmão mais velho lhe dera de presente. Quando o culto começou, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas folhas das árvores do lado de fora.
O irmão que presidia a reunião não precisou fazer nenhum anúncio especial. Todos já sabiam por que estavam ali. Ele apenas abriu a Bíblia e leu, com voz firme: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13h08. Aquelas palavras ecoaram no coração de cada pessoa presente, como se fossem ditas só para elas. Então, algo inesperado aconteceu. Uma senhora na última fileira, que havia chegado só por causa da história de Sofia, começou a chorar sem conseguir se controlar. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquele choro que vem de um peso sendo tirado das costas depois de anos. Ela se levantou, trêmula, e com voz quebrada confessou: eu vim aqui hoje só para ver se era verdade. Mas agora eu sei. Deus está aqui. E Ele sabe o que eu tenho escondido há 20 anos. O marido dela, um homem sério que nunca havia pisado numa igreja, seguiu-a até a frente. Juntos, ajoelharam-se no chão de madeira gastado pelo tempo, e ali, entre lágrimas e palavras entrecortadas, pediram perdão a Deus. Não foi preciso ninguém os convencer. O Espírito Santo já estava trabalhando neles antes mesmo de entrarem pela porta. Enquanto isso, do lado de fora, um jovem que havia sido convidado por um colega de trabalho ficava parado, sem coragem de entrar. Ele tinha ouvido falar de Sofia, mas sua própria vida era um caos: vícios, dívidas, uma família destruída. O que eu estou fazendo aqui? Pensou, prestes a ir embora. Foi quando um irmão, que nem sabia seu nome, se aproximou com um sorriso e disse: Deus te trouxe até aqui por um motivo. Não vá embora sem conhecê-lo. Algo naqueles olhos cheios de paz o fez hesitar. E então, como se arrastado por uma força que não entendia, ele entrou. Dentro da igreja, o culto seguia com hinos que pareciam ter sido escolhidos só para aquele dia. Há poder no sangue de Jesus, cantavam, e cada palavra era como um martelo quebrando corações endurecidos. Quando o irmão fez o convite para quem queria se entregar a Cristo, não foram uma ou duas pessoas que se levantaram. Foram dezenas. Homens que nunca choravam, mulheres que haviam perdido a esperança, jovens que não viam saída. Todos ali, de joelhos, clamando pelo mesmo milagre que Sofia havia recebido. E Deus ouviu. Naquela noite, quando as luzes da igreja se apagaram e os últimos irmãos saíram, algo havia mudado na cidade. Não era só Sofia que estava curada. Eram vidas sendo restauradas, famílias sendo reunidas, pecados sendo perdoados. O que havia começado como uma história de uma menina e um diagnóstico sem esperança, agora se tornava um rio de bênçãos que ninguém poderia conter. Porque assim é a Congrega Cristã no Brasil. Não é um lugar de shows ou palavras bonitas. É um lugar onde Deus age. Onde o impossível se torna possível. Onde uma simples oração, feita com fé, pode mudar não só uma vida, mas uma cidade inteira. E tudo começou porque uma mãe, em meio ao desespero, lembrou-se de clamar ao nome de Jesus. Porque uma igreja se ajoelhou junto com ela. Porque Deus, que não muda, ainda hoje faz o que fez nos tempos bíblicos, transforma o choro em alegria, a morte em vida, e a dúvida em fé inabalável. E a história não terminou ali. Porque toda vez que uma vida é tocada, o milagre continua. A notícia do milagre de Ana Clara se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Quem antes só falava do hospital, dos remédios caros e das estatísticas frias, agora só comentava de uma coisa: a menina que Deus ressuscitou. Médicos que haviam assinado o atestado de óbito clínico agora coçavam a cabeça, revisando exames, procurando explicações onde não havia. Alguns, mais humildes, simplesmente calavam e olhavam para o chão, como se sentissem o peso de algo maior do que a ciência poderia medir. Mas o mais lindo não foi só Ana Clara voltar a correr pelo quintal de casa, com suas tranças balançando e o riso alto de criança que não conhece a palavra impossível. O mais lindo foi ver o que aconteceu com as pessoas ao seu redor. O pai dela, um homem de poucas palavras e muitas preocupações, que há anos só ia à igreja por obrigação, agora era o primeiro a chegar nos cultos. Não precisava mais que ninguém o convidasse. Ele mesmo puxava a família, como se tivesse descoberto um tesouro que não podia guardar só para si. Se Deus fez isso por nós, imagine o que Ele pode fazer por vocês, dizia aos vizinhos, com os olhos brilhando de uma maneira que ninguém nunca tinha visto. A mãe, que antes chorava escondido no banheiro para não assustar os outros filhos, agora era uma coluna de força na congregação.
mulheres que passavam pelos mesmos sofrimentos, filhos doentes, maridos desempregados, casamentos desfeitos, vinham até ela não por conselhos humanos, mas para ouvir como era sentir Deus segurar a mão no meio do vale da sombra da morte. Não foi mérito meu, ela repetia, apertando as mãos delas. Foi só confiar que ele é maior que qualquer relatório médico. Até os irmãos mais novos de Ana Clara mudaram. O caçula, que tinha medo até de escuro, agora orava em voz alta antes de dormir, como se conversasse com um amigo. Jesus, protege a minha irmã outra vez hoje, por favor, pedia, com uma fé tão pura que fazia os adultos ao redor engolirem o choro. E a irmã do meio, que antes vivia brigando por qualquer coisa, começou a levar lanches para os meninos de rua que ficavam perto da praça. Se Deus deu minha irmã de volta, Ele pode dar coisa boa para todo mundo, explicava, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas o milagre não parou na família. A cidade inteira sentiu o impacto. O motorista do ônibus que levava os fiéis aos cultos, um homem que vivia reclamando da vida, parou na beira da estrada uma noite e chorou como uma criança. Eu vi aquele povo orando por aquela menina. Vi a fé deles. E hoje eu tô aqui porque não aguento mais viver sem isso, confessou ao pastor, com as mãos trêmulas. Pouco tempo depois, ele estava batizando nas águas, com a esposa e os 3 filhos ao lado. Até o hospital mudou. As enfermeiras que cuidaram de Ana Clara começaram a notar algo diferente nos pacientes da ala pediátrica. Crianças que antes choravam sem parar agora dormiam tranquilas depois que alguém orava por elas. Mães que chegavam desesperadas saíam com um brilho nos olhos que não era só alívio, era algo mais profundo. Uma das médicas, que sempre foi cética, um dia pediu para ir a um culto. Não falou nada, só ficou no fundo, observando. Mas na semana seguinte, voltou. E na outra também. Até que um dia, ela mesma estava lá na frente, pedindo oração. Eu vi coisas que não consigo explicar. E se não posso explicar, preciso conhecer quem pode, disse, com a voz embargada. A Congrega Cristã no Brasil não fez propaganda do que aconteceu. Não precisou. As pessoas vinham por causa do que viam, vidas transformadas. Homens que largavam o vício, mulheres que encontravam força para perdoar, jovens que trocavam a rua pelo caminho do bem. Não era magia, não era sorte. Era Deus agindo, como sempre age quando seu povo clama com fé. Ana Clara cresceu, e hoje é uma moça que ajuda a ensinar as crianças da igreja. Ela não se lembra de quase nada daqueles dias no hospital, mas carrega no peito uma certeza que nenhum livro poderia ensinar: Deus ouve. Deus vê. Deus age. E quando Ele age, nada fica igual. Porque o milagre nunca é só um milagre. É uma semente. E quando essa semente cai em terra boa, como a fé daqueles que creem, ela cresce, se multiplica, e muda tudo ao redor. Assim é a obra de Deus na Congrega Cristã no Brasil, não são histórias isoladas, são rios de bênçãos que começam com um sim, com uma oração, com um coração que se entrega. E a história ainda não terminou. Porque toda vez que alguém se ajoelha e clama, o céu se move. E quando o céu se move, a terra treme de alegria, de gratidão, de vidas que renascem. Assim como aconteceu com Ana Clara. Assim como pode acontecer com você. O milagre completo e a lição que ficou. Ana Clara acordou numa manhã ensolarada, com o cheiro de café fresco e o som de risos na sala. Seu corpo, antes frágil e dependente de aparelhos, respondia com uma leveza que ela não sentia há anos. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos, não há explicação médica. Os exames estão normais. É como se tudo tivesse se recomposto. Mas ela sabia. Deus havia tocado sua vida não apenas para curá-la, mas para transformá-la em testemunha viva de que a fé move o impossível. Aquela que entrou no hospital com um diagnóstico sombrio saiu de lá com uma missão: contar que, no silêncio da dor, Deus estava tecendo um milagre. E não foi só ela. Sua história acendeu uma chama na congregação. Famílias que antes oravam com dúvidas passaram a clamar com certeza. Jovens que se afastavam voltaram, porque viram com os próprios olhos: Deus não é teoria, é experiência. E assim, o assim em Ana Clara se tornou um rio levando esperança a quem pensava estar sozinho. Reflexão final. Às vezes, Deus não muda a tempestade, mas muda quem está nela. O milagre de Ana Clara não foi apenas a cura,
mas a revelação de que, mesmo no vale mais escuro, nossa fraqueza é o palco da força dele. O céu não se move por acaso, se move quando um coração, mesmo trêmulo, escolhe confiar. Lição de vida. Se você está esperando um milagre, comece pelo primeiro passo, entregue o impossível nas mãos dele. Porque a história de Ana Clara e a sua ainda está sendo escrita. E quando Deus escreve, o final sempre é melhor do que sonhamos. Agora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E ele não parou.